Olá pessoal, aqui é Ismael Assim. Estamos no canal Isso Me Explica para mais um aprendizado. Então nós estamos no módulo Cinética Química e onde nós mostramos ali algumas particularidades, a relevância do exercício ou a complexibilidade dos exercícios nos diferentes exames. Hoje vamos continuar ainda abordando cinética e equilíbrio, as duas coisas, e vamos começar com exames da UP. Então temos aqui o UP 2024, né? E vou colocar o exercício na tela. O exercício diz o seguinte: este aqui é o número 17, onde temos cinética e equilíbrio químico 1, né? É o número 17. Então, este aqui é o número 17 e o número 17 diz o seguinte: uma reação química atinge o equilíbrio quando? Então, nas aulas teóricas nós discutimos muito bem quando é que uma reação química atinge o equilíbrio e mostramos em algum momento alguns gráficos, né? Que tínhamos aqui o caminho da reação, por exemplo, aqui poderíamos ter as concentrações em que nós tínhamos, por exemplo, o reagente a diminuir a sua concentração e em algum momento o produto aumentava a sua concentração, só que chegava num determinado tempo em que a velocidade tanto 1 igualava-se à velocidade 2, ou seja, a velocidade direita e inversa são iguais. Neste momento atinge o equilíbrio. A outra coisa também que se pode verificar quando o equilíbrio é atingido é que as concentrações tanto dos reagentes, né, e produtos não devem ser diferentes, ou seja, devem ser as mesmas, né? Tanto as concentrações aqui, a concentração dos reagentes, por exemplo, tem que ser igual à concentração dos produtos, quando o sistema está em equilíbrio. E outra coisa que vocês devem ter atenção é que um sistema em equilíbrio ocorre, tanto o equilíbrio químico ocorre num sistema fechado, ok? Então, analisando ali as nossas alternativas, no número 17, a diz o seguinte: ocorrem simultaneamente nos sentidos direito e inverso. O que é que nós achamos? Isso aí não faz parte de um sistema que está em equilíbrio, ok? O sistema em equilíbrio vai ocorrer para o sentido direito, depois para o sentido inverso, nesse caso a velocidade. Só que nós já dissemos que a velocidade aqui não vai ocorrer para nenhum sítio, as duas velocidades vão ser iguais. Porque se a velocidade ocorrer para sentido direito, depois para sentido inverso, ainda não estamos no estágio de equilíbrio químico. Só teremos um estágio de equilíbrio químico quando essas duas velocidades são iguais, ok? Então a alternativa A não está certa. B. As velocidades das reações direta e inversa são iguais. Sim, é esta situação. Só temos o sistema em equilíbrio quando essas duas velocidades são iguais ou quando as concentrações de reagentes são iguais à concentração dos produtos, né? Não há variação ali do número de moles, das concentrações, quando nós temos um estado de equilíbrio, ok? Depois, poderíamos dizer que, olha, já paramos por aí. É a alternativa B. Mas vamos fazer também análise, não é? Análise das outras alternativas que nós temos ali. O C. Os reagentes são totalmente consumidos? Não. Nós vimos que quando os reagentes são totalmente consumidos, estaríamos perante a cinética química. No equilíbrio químico, estamos a dizer que os reagentes vão sendo consumidos, formam produtos, só que produtos também voltam a formar novamente reagente. Ou seja, os reagentes produtos não são consumidos, ok? Então, eles vão sendo consumidos até chegar o momento em que as duas concentrações, tanto reagentes e produtos, vão ser iguais, ok? E depois temos D. A razão entre as concentrações de reagentes e produtos é unitária. Estão a dizer, nós vimos que constante de equilíbrio seria o quê? Seria produto dividir por reagente. Isso aqui, né? Então estão a dizer, a razão entre este aqui é igual a 1. Vamos lá ver. Constante de equilíbrio, não é? Igual a 1, é o que eles estão a dizer. A razão entre as concentrações de reagentes e produto é unitário. Agora, há uma coisa que temos de prestar atenção aqui. Eu coloquei a razão entre produtos e reagentes. Isto aqui, estaríamos no estado de equilíbrio, ok? Isto aqui estaríamos no estado de equilíbrio. Quando a concentração ou a constante de equilíbrio for igual a 1, estaríamos num sistema em equilíbrio. Só que no exercício, se prestarem atenção para D, eles estão a dizer a razão é entre a concentração de reagentes sobre a concentração do quê? Dos produtos, o que está falso, porque nós temos que constante de equilíbrio em termos de concentrações é dado em termos de produtos, depois dividir com os reagentes, ok? E aqui estão a dizer que é reagente sobre produto, não, está errado essa parte aqui. Agora, para aproveitar também, relativamente à constante, o Kc, nós, por exemplo, quando temos Kc maior que 1, ou Kc menor que 1, ou Kc igual a 1. Então, se o Kc for maior que 1, aqui nós temos
tanto a formação dos produtos, ou o equilíbrio vai favorecer no sentido direito, no sentido de formar mais produtos, ok? Se termos KC menor que 1, então vai favorecer a esquerda, ou melhor dizendo, no sentido de formar mais reagentes, ok? Mas quando KC é igual a 1, é esta situação que nós temos de equilíbrio tanto químico. Aqui não há deslocamento de equilíbrio. E a expressão tem que ser esta: produto por reagente e não reagente por produto. Então, de facto, ficamos com a alternativa B para este exercício, ok? Depois vamos exercício número 18. Bem, para o exercício número 18, até podemos começar... aqui, tudo bem. Para o exercício número 18, estão a dizer o quê? Eu vou colocar aí exercício, sempre vão ver os exercícios na tela, ok? O número 18 estão a dizer o seguinte: a produção de amônia em escala industrial é realizada pelo sistema de Haber-Bosch, em que se controla a pressão e a temperatura, mantendo-se um sistema tanto em equilíbrio, formado entre os gases. Então, nós temos aqui este sistema aqui, né? Mas, acertando de vez, se não estiver, tanto temos aqui NH3, são gases, né? Este é um processo que se usa na indústria para produzir o quê? Produzir amoníaco, usando o processo de Haber-Bosch. Então, eles estão a dizer que estão aqui a controlar este sistema. A pressão que é aplicada aqui, que vão colocar no sistema para produzir este aqui é controlada. A temperatura também é controlada, ok? Então, de acordo com o que nós temos aqui, o rendimento desta reação, ou seja, temos 30% que nós temos, que temos para formar o nosso produto, ok? Mas é a melhor condição de produção, ou seja, a melhor condição de produção que nós temos para o amoníaco é de 30%. Então, tudo está controlado e o sistema está em equilíbrio, ok? Então, querem saber sobre esse equilíbrio? Podemos afirmar que a alternativa A, a primeira coisa que vocês devem saber aqui é que o sistema está em equilíbrio, é o que disseram, naquelas condições. Então, se o sistema está em equilíbrio, o que é que deveria acontecer? Primeiro, nós dissemos que a constante de equilíbrio para este sistema tinha que ser igual ao quê? A 1. Segundo, a concentração dos produtos ou dos reagentes tem que ser igual ao quê? A concentração dos produtos, não é? Não pode variar, né? É isso que nós poderíamos ter, como o sistema está em equilíbrio, ok? Então, vamos fazer as nossas análises ali. A linha A estão a dizer: a concentração de NH3 é constante. Ora, o que é que nós temos aí? Nós temos primeiramente esses aqui, vão reagindo, formando o quê? NH3, ok? Só que, quando estes aqui vão sendo gastados, no ponto de equilíbrio, quando esta reação começar a decorrer, vai formar o nosso produto, certo? Mas quando chegamos a um sistema em equilíbrio, o que vai acontecer é que a concentração desse reagente tem que ser a mesma dos produtos, ou seja, esta aqui não deve variar, ou seja, a sua concentração deve manter-se constante, estamos juntos, né? Porque se esta aqui, a sua concentração variar, o sistema não vai permanecer em equilíbrio, não estaria em equilíbrio. Razão pela qual a concentração deste, no final de tudo, tem que ser a concentração deste aqui. Por isso a concentração deste deve ser constante. Então a alternativa A, na verdade, é uma alternativa correta, ok? Mas vamos analisar as outras alternativas. A alternativa B diz o seguinte: a concentração de N2 é este aqui, tem que ser igual à concentração deste aqui. Não há possibilidade, porque o número de moles aqui é diferente. Conseguem perceber? Porque há proporções estequiométricas diferentes aqui. Aqui temos 1, aqui temos 3. Então, não há possibilidade da concentração deste e este aqui ser a mesma, ok? E, por outro lado, a linha C estão a dizer: a concentração de N2 é igual à concentração de NH3? Também não, porque a proporção estequiométrica entre N2 e este aqui é diferente, conseguem perceber? Por outro lado, estão a dizer: velocidade inversa é maior do que velocidade direita. Velocidade direita é esta, que nós saímos da esquerda para a direita, depois de direita para a esquerda. Não será maior, por quê? Porque nós vemos que a velocidade aqui, ela é aumentada tanto no sentido inverso, tanto no sentido tanto direito, não é? Com a mesma intensidade.
o que faz na verdade é reduzir o tempo que vai levar para produzir o amoníaco e não a velocidade ser maior ou menor. Não, a velocidade que nós vamos ter aqui será a mesma no sentido inverso, ok? Só o tempo é que vai ser diminuído. Então, de facto, nós ficamos com a alternativa A, que diz que a concentração de NH3 deve ser constante, porque esta aqui no final de tudo, equilíbrio, no estado de equilíbrio, as concentrações ou concentração de reagentes deve ser a mesma dos produtos. Então ficamos aí com a alternativa, portanto, A. Ok? A alternativa A é que está correta, ok? Depois vamos para o exercício número 19, não é? O número 19 diz o seguinte, temos aí na tela. Então, o 19 diz o seguinte, observa o seguinte equilíbrio. Então, no equilíbrio nós temos ali o dióxido de enxofre a reagir com o quê? Com oxigênio, é um gás para dar o quê? É um sistema, é equilíbrio químico para dar o trióxido de enxofre, não é? É um gás, já está acertada. Assim, temos esta reação, né? Estão a dizer que, de acordo com isto, nós temos aqui ΔH desta reação menor que zero, ok? É isto que nós temos aqui. ΔH da reação é menor que zero, ok? Então, com base no ΔH que nós temos, vamos aqui analisar algumas coisas. Dizem, marquem as alternativas que causariam a diminuição da constante de equilíbrio. Então, queremos identificar a alternativa que vai fazer com que esta Kc seja menor que 1. Porque diminuir constante de equilíbrio é o quê? É essa parte que temos de nos perguntar. Porque nós não podemos dizer que constante de equilíbrio tem que ser maior que 1. Aí seria aumento da constante de equilíbrio. Então, queremos diminuir a constante de equilíbrio. E vocês devem perceber, quando se diz diminuição da constante de equilíbrio, o que quer dizer? Diminuir a constante de equilíbrio quer dizer que é deslocar este equilíbrio para a esquerda. É isso que nós estamos a dizer. Então agora nós temos de procurar tanto fatores que poderão provocar o deslocamento de equilíbrio para a esquerda. Quais são esses fatores? Começamos. Nós, para deslocarmos este equilíbrio para a esquerda, primeiro podemos aumentar a concentração dos produtos, do trióxido de enxofre. Podemos aumentar. Porque vocês viram, não é, que aumento da concentração tanto dos produtos favorece o deslocamento do equilíbrio no sentido inverso. Neste caso, deslocaria para a esquerda. Podemos também fazer o quê? Diminuir a concentração dos reagentes. É possível, porque se nós diminuirmos a concentração dos reagentes, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda. Então, podemos sim diminuir os reagentes. Podemos diminuir a concentração dos reagentes. Só isso. Temos mais. A pressão, de que forma a pressão pode afetar aqui para fazer com que o equilíbrio desloque no sentido tanto esquerdo, da direita para a esquerda? Ora, nós vimos que aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor número de moles, ou no sentido de menor volume. Então, se aumentarmos a pressão, este equilíbrio deslocaria para a direita, porque aqui temos 2 moles, aqui temos 3 moles de gases, de substâncias gasosas, devem ser substâncias gasosas. Aqui temos 1, aqui temos 2, somando são 3 moles. Então, se aumentarmos a pressão, o equilíbrio vai deslocar para a direita, que é o sentido de menor número de moles. Então, não podemos aumentar a pressão. Temos de diminuir a pressão, porque com a diminuição da pressão desloca o equilíbrio no sentido de maior volume, ok? Ou sentido de maior número de moles. Então, temos também de diminuir a pressão. Podemos, não há nenhum problema. Agora, vamos terminar com ΔH. Nós temos aqui variação de entalpia menor que zero. Se nós temos nos exercícios de equilíbrio químico, né, relativamente a fatores que influenciam o equilíbrio químico, ΔH quer dizer que aqui também podemos ter a influência da temperatura. Mas como é que vai influenciar? Primeira coisa, nós temos aqui velocidade 1 e temos velocidade 2. Então, vocês devem identificar a dependência da velocidade 1 e 2. Nós estamos a dizer, ou ensino as pessoas a dizer que, olha, a velocidade 1 depende desta variação de entalpia. E vocês viram em algumas aulas que quando a variação de entalpia for menor que zero, esta reação, ou seja, o sentido esquerdo para direito é exotérmico. Quando o ΔH é menor que zero é porque tanto vai libertar calor. Então, sentido 1, ou V1 é exo, ok? Temos exo, e sentido 2 é o que?
é endo. Então, nós queremos fazer com que este equilíbrio desloque para a esquerda. O que podemos fazer? Se aumentarmos a temperatura, vocês viram teoricamente que aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endo. Então, se nós aumentarmos a temperatura, o equilíbrio vai se deslocar no sentido endo, que é da esquerda para a direita. Então, estamos a dizer que sim, a temperatura pode ser aumentada, não há nenhum problema. Porque se aumentarmos, podemos fazer com que o equilíbrio desloque para a esquerda. Agora, se diminuirmos a temperatura, teoricamente vocês viram que com a diminuição da temperatura, desloca o equilíbrio no sentido exo. Neste caso, se diminuir a temperatura, vai deslocar este equilíbrio para a direita, então não podemos. Logo, ficamos basicamente com qual alternativa se nós formos analisar. Aqui era uma explicação para nós podermos perceber melhor daquilo que vem depois. Então, temos aqui a diz seguinte: quando se aumenta a concentração do dióxido de enxofre? Não, dióxido de enxofre, se aumentarmos, este equilíbrio desloca para a direita, fazendo que a constante de equilíbrio aumente, ok? Então não temos esta condição aqui. Alternativa A não pode. B, quando se diminui a concentração de trióxido de enxofre, este aqui não podemos diminuir, porque se diminuirmos este, o equilíbrio desloca ainda para a direita e ia fazer com que a constante de equilíbrio fosse maior que 0, que 1, não podemos. C, quando se aumenta a pressão do sistema, vimos que se aumentarmos a pressão no sistema, desloca no sentido de menor número de mols, então não podemos, não estaríamos com esta condição. D, quando se aumenta a temperatura do sistema, sim, vimos que podemos aumentar a temperatura do sistema. Então é assim como vocês devem interpretar este exercício e nós ficamos ali tanto com a alternativa D. Muito simples, mas é preciso prestar atenção quando vocês vão resolver qualquer tipo de exercício que tenha a ver com isto, ok? E depois temos aqui o número 20. Vamos analisar o número 20, né? Tanto, o número 20 diz o seguinte: são sobre os catalisadores, são feitas 4 afirmações a seguir, não é? Então nós vamos ali ler. Temos 4. Um catalisador atua aumentando um catalisador atua aumentando a velocidade de uma reação, mas não altera o seu rendimento. Então nós vimos que catalisador, primeiro, catalisador, não é? Só para termos uma noção, um catalisador é uma substância química que aumenta a velocidade das reações químicas, ok? Mas primeiro, não é consumida, ok? E o catalisador diminui a energia de ativação. Nós vimos que o catalisador tem uma influência direta na energia de ativação. Uma reação que tem catalisador, a energia de ativação deve fazer o quê? Diminuir. E vocês viram isto, por exemplo, graficamente assim, em que nós podemos ter algo assim e podemos ter algo assim. Vejam que a energia vai crescendo de baixo para cima. Então, este gráfico, por exemplo, tem catalisador, justamente porque a energia de ativação é menor. Este aqui não tem catalisador, porque a energia de ativação é maior. Então, o que faz catalisador é diminuir a energia de ativação. O catalisador não é consumido durante a reação, ok? E quando nós acrescentamos um catalisador, ok? Se for um equilíbrio químico, tal como nós temos aqui, então o rendimento daquela reação ali não vai alterar. Estamos juntos, né? Não vai alterar. Imagine quando se trata de situações de equilíbrio. Nós estamos a dizer, aumentar um catalisador, ele vai fazer com que a velocidade da reação se aumente. Lógico, isto é verdade, ok? Mas não há necessidade de dizer que o rendimento aumente. Ou seja, diz seguinte, né? Analisando diz seguinte: um catalisador atua aumentando a velocidade de uma reação. Sim, isto é verdade, ok? Mas não altera o seu rendimento, lógico. Então, a função que ele tem, na verdade, é de aumentar apenas a velocidade daquela reação, mas não vai influenciar no rendimento daquela reação. Estamos juntos, né? Rendimento é o quê? É formar mais produtos, ou formar mais reagentes, né? Fazer com que aquele diminua, aquele aumente. Não. Nós só vamos ter a influência direta na velocidade daquela reação. Somente isso aí, ok? Então, o número 1 está certo, ok? Depois temos o 2. O 2 diz o seguinte: é uma reação química, o catalisador não é consumido no decurso da reação. Então nós vemos sim, o catalisador não é consumido, ele até pode ser tanto recuperado, ou seja, no início nós podemos encontrar o catalisador, mas também no fim podemos encontrar um catalisador, porque ele só vai aumentar a velocidade da reação, mas não é consumido durante a reação. Então o 2 também é verdadeiro, ok? Vamos analisar o 3.
O 3 diz o quê? Os catalisadores criam uma rota alternativa de transformação de reagentes em produtos. Para isso, uma maior energia de ativação é necessária? Não. Nós vimos que um catalisador não precisa de ter maior energia. E vimos que quando tivermos um catalisador, a energia de ativação tem que ser menor, não pode ser maior. Então, este número 3 está errada, não é? Está errada por dizer que a energia de ativação tem que ser maior. Não há necessidade de termos a energia de ativação maior. Quando tiver catalisador, a energia de ativação tem que ser o quê? Menor, ok? E vamos ver o número 4. O número 4 estão a dizer o seguinte: o catalisador só é capaz de aumentar a velocidade da reação no sentido direito. Não. Nós vimos que quando temos duas setas, que é o equilíbrio químico, o catalisador o que faz é aumentar a velocidade tanto no sentido direito, tanto no sentido inverso. Então, este número 4 também está errado. Apenas ficamos com 1 e 2. E vamos ali nas nossas alternativas. Tanto temos A, que está correta, não é? A é que está correta. Neste caso, ficamos com 1 e 2, ok? Basicamente, isto aí. Prontos, depois temos aqui agora o número 21, né? O número 21, vamos aqui discutir este número também, que não é grande coisa, não é? Temos o número 21. O número 21 diz o seguinte: o dióxido de carbono é um gás formado pela reação entre os gases monóxido de carbono. Então temos aqui a reação, monóxido de carbono é um gás, mais o que? 1 sobre 2, ou 2, né? Para dar o que? Para dar o dióxido de carbono, né? É uma reação, tanto de combustão. Temos isto aqui. E eles estão a dizer no exercício, sabendo-se que em 5 minutos da reação foram consumidos 2,5 moles de monóxido de carbono. Então, nós estamos a dizer assim, para o monóxido de carbono, temos o quê? Temos o tempo, que é igual a quanto? A 5 minutos, ok? E temos o número de moles deste aqui, que é 2,5 moles, ok? Temos isto aqui. E estão a dizer qual é a taxa de desenvolvimento da reação de acordo com o consumo de oxigênio. Ou seja, a taxa de desenvolvimento é a mesma coisa, a velocidade de quê? Deste oxigênio aqui. Qual é a velocidade tanto do consumo de quê? De oxigênio. Então, como é que nós podemos matar este tipo de exercício, que é uma brincadeira? Muito simples. Primeiro, nós temos referência ao monóxido de carbono e queremos calcular tanto a velocidade deste aqui. Então, vamos usar apenas os coeficientes estequiométricos, proporção estequiométrica, né? E esta reação, pelo visto, já está acertada. Então, teremos aqui de usar 1 e 1 sobre 2. Mas, se nós formos a ver com base nesses dados, nós não temos a velocidade do consumo de quê? Do monóxido. Então temos de calcular o que? A velocidade. Então, velocidade é o que? Nós vimos que é a quantidade da matéria, né? Sobre o que? Sobre o tempo. Logo, seria o que? O número de moles sobre o tempo. Então a velocidade seria igual a quanto? Seria igual a 2,5, né? Moles dividido por quanto? Por 5. Então isto aqui para resolver é muito simples, né? Então vocês podem tirar a casa. Podem tirar o número de casas decimais que nós temos aqui para depois colocarmos, né? Então 25 dividido por 5 dá quanto? Dá 5, né? Quantas casas decimais temos aqui depois da vírgula? Temos uma, então colocamos uma casa decimal aqui depois 0, né? Isto aqui fica o quê? Moles por minuto, não é? É isto. Já determinamos a velocidade deste. Agora vamos usar a proporção estequiométrica entre 1 e 1 sobre 2, ou seja, 1 mol deste aqui está para quanto? 1 sobre 2 moles de quê? Deste oxigênio, né? E em 1 mol deste aqui nós temos o quê? 0,5. Mas 0,5 eu vou escrever assim. 1 sobre 2, que é a mesma coisa também, né? Está para x, ou seja, produto dos meios com produto dos extremos. Então, para simplificarmos isto, vamos dizer que o x seria apenas 1 sobre 2 vezes o quê? 1 sobre 2, né? Moles. Isso aqui é moles por minuto, desculpa, essa parte aqui, né? Então, moles com moles vai simplificar só para ficar moles por minuto. E isto aqui vai nos dar quanto? 1 sobre 4, que também é 0,25 moles por minuto. Então, é assim como nós podemos operar, podemos resolver esta brincadeira. E quando nós analisamos nas nossas alternativas, encontramos tanto alternativa D, ok? Bem, então, no exercício número 22 diz o seguinte, temos isto aqui, né?
Tanto disseram que observa a representação gráfica do desenvolvimento de uma reação química hipotética que relaciona a energia de ativação. Então temos aqui a energia de ativação, temos aqui o caminho da reação, ok? E disseram assim, assinala a alternativa que substitui corretamente 1 é isto aqui. Quer dizer, queremos dizer o que é isto. 1 seria o quê? 2 seria o quê? 3 seria o quê? E 4 seria o quê? Ora, isto aqui é muito simples, né? Muito simples mesmo. E eu devo dizer que vocês não devem ter problemas para interpretar esse tipo de brincadeira, ok? 1 é onde a reação está a começar. Sempre que vocês notarem que a reação afinal começa neste ponto, isto aqui é reagente, ok? Simples quanto isso, não há nada de especial. Alguns vão dizer que a química é difícil. Não é difícil, vocês devem estudar de forma correta e ter as coisas no verdadeiro sentido. Conhecer e interpretar as coisas, só isso, ok? Caso contrário, vai parecer difícil sim. Depois vamos para o 4, é muito simples. Se a reação começa daqui, termina neste ponto. Logo, este aqui é o nosso produto. Onde a reação termina é o produto. Então, o 4, né? Vamos escrever aqui 3, depois aqui 4. 4 é o nosso produto. Então, com base nisto, o que vocês devem fazer agora, como é de forma respectiva, ir nas alternativas, encontrar primeiro alternativas que começam com reagente, para tirar o restante. Quando vamos nas nossas alternativas, a linha A vem substrato, então já está errada. Porque a primeira coisa que deve aparecer tem que ser reagente. Então a linha A está errada. B, C e D, sim, vem reagente, 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 não há nenhum problema. Mas vamos para o 4, o final. Vão analisar, no fim tem que ter produtos, porque vem de forma respectiva. Número 4 tem que ser o que? Produtos, ok? Quando nós analisamos para o B, no fim vem produtos, então pode ser. O C, no fim vem substrato, o C já tiramos. Alternativa C, alternativa A está errada, ok? Ficamos com B e D, porque B vem produtos no fim e D vem produtos no fim. Agora só estamos a discutir aí com a alternativa B e D, para ver qual deles vai constituir a verdade, ok? Agora, vamos para 2. 2, o que é isto aqui? Vejam, no topo mais alto, que é esta parte aqui, nós chamamos de complexo ativado. É o ponto mais alto do gráfico, ok? Portanto, é um composto instável este aqui, que dependendo da energia de ativação pode formar produto ou reagente. E a energia deste aqui é maior em relação ao produto reagente. Então, aqui 3 é o complexo ativado, ok? Então, vamos analisar entre B e D. Quem é que vê o complexo, o complexo ativado no 3, né? Podemos colocar aqui no 3 complexo ativado, né? Ativado. Agora vamos para 2 para finalizarmos e depois fazermos a análise, né? Mas podemos ir ali ver. O B no ponto 3 vem complexo ativado, ok? É verdade. No ponto 3 vem complexo ativado e o D no ponto 3 vem energia térmica. Então o D já tiramos. Está errada, não é? E vamos fazer a análise de 2, né? O 2 o que é? A diferença energética entre o complexo ativado e reagente chama-se energia de ativação. Então, aqui temos energia de ativação. Então, quando vocês querem calcular também a energia de ativação, é isso que vão fazer. É só fazer este menos este aqui, ok? Então, se formos analisar o B, compre com tudo isto. Reagentes, energia de ativação, sim. Depois vem complexo ativado, sim, e produtos. Então, é assim como nós temos de fazer essas análises. Agora, quando vem de forma respectiva, é que nós podemos ter vantagens de resolver o exercício sem ter que fazer análise de tudo, né? Então, aqui já terminamos com este exercício, ficando com a alternativa basicamente B, ok? A interpretação é esta. E para fecharmos, né, o nosso vídeo de hoje, vamos aqui, tanto dizer também que temos turmas que estamos a dar preparação para exames tanto de admissão. Se quiserem se juntar, por favor, é só dar um sinal, né? É verdade que tem uma certa taxa, mas vale a pena, não é? Aderir, porque é interessante. O número 3 diz o seguinte, é um recipiente de volume 1 litro, então temos o volume, é 1 litro, ok? Foram misturados 6 moles de dióxido de enxofre e 5 moles de oxigênio, ou seja,
temos aqui tanto o número de moles de dióxido de oxigênio, vamos escrever diretamente a reação, não é? Tanto a mistura aconteceu com dióxido de enxofre, tanto temos aqui a reação dióxido de enxofre mais oxigênio para dar o quê? Para dar trióxido de enxofre. São gases todos estes aqui, né? Tanto temos isto aqui e nós podemos aproveitar também acertar esta reação. Aqui está acertada, não temos a reação, então vocês deveriam escrever a reação. É dióxido de enxofre mais oxigênio vai dar trióxido de enxofre. É só juntar enxofre com quantos oxigênios? Com 3. Depois acertamos esta reação. Não vou aqui demorar o acerto porque temos aulas em que nós estamos ali a explicar pessoas como é que se faz o acerto das reações químicas, não é? Prontos, então acertando já está aqui, oxigênio tem 4 mais 2, 6. Aqui 2 vezes 3, 6. Enxofre, pronto, já acabou. Então o exercício diz o seguinte: foram misturados 6 moles de dióxido de enxofre. Então temos aqui, para o dióxido de enxofre, o que nós temos? O número de moles, que é 6. 6 moles. E por outro lado, nós temos aqui, tanto 5 moles de oxigênio. Então estamos a dizer, para o oxigênio, O2, o número de moles é igual a quanto? É igual a 5, ok? É o que nós temos. E depois estão a dizer assim, depois de algum tempo, percebam nesse tipo de exercício, quando dizem no início tinha coisa X, depois tinha coisa X, então teremos de estabelecer um equilíbrio para resolver este exercício. Estão a dizer depois, ok? Depois de algum tempo, ok? O sistema atingiu o equilíbrio, então isto aqui é no equilíbrio. E o número de moles de trióxido, tá? O trióxido é este. O seu número de moles foi de quanto? Foi de 4. Isto aqui, ok? E querem saber qual é o valor aproximado da constante de equilíbrio, nesse caso em termos de concentrações. Afinal, então como é que nós temos de resolver isto aqui? Muito simples, né? Muito simples mesmo. Para quem quiser pode fazer de forma direta, tá? Não há nenhum problema. Para quem quiser pode fazer de forma também habitual, né? Habitualmente vocês deveriam determinar o quê? O número de moles, né? O número de moles aqui é o quê? Desculpa, a concentração. A concentração deste aqui seria igual ao quê? Ao número de moles sobre o volume, não é? E aqui temos o número de moles, que é 6, dividir por 1 litro. O volume deve estar em litro. E isto aqui vai dar o quê? Vai dar 6 molares, né? E aqui a concentração também vai dar, tanto 5 dividir por 1 litro vai dar 5 molares, né? E aqui a concentração, este aqui, 4 dividir por 1 litro vai dar também a concentração aqui 4 molares, né? Alguns devem estar a se perguntar, mas como é que se calcula a concentração? A fórmula é esta, não é? Estamos aqui a dizer que concentração é número de moles por volume, mas também poderão ter fórmula relacionada à massa. Concentração é massa molar, é massa dividir pela massa molar vezes o volume. Então, para quem costuma ter aulas comigo, eu recomendo onde é que ele deve saber a forma de expressar concentrações, porque isso é muito importante. Mas para este exercício, basicamente, isto aqui. Ok? Já determinamos as concentrações, que é o número de moles por volume. Depois, disseram que, no início, o dióxido de enxofre tinha quanto? Tinha 6. Então, aqui tínhamos 6 no início, ok? Aqui tínhamos quanto? Tínhamos 5. Mas no início o produto é 0. Vocês devem saber isso aí. Sempre no início o produto é 0. Isto aqui é inicial. Depois estão a dizer, quando se estabeleceu o equilíbrio, ok? A concentração deste, que já transformamos o número de moles em concentração, de trióxido foi de quanto? Foi de 4. Então, no equilíbrio, nós vamos colocar aqui. Aqui é início, aqui é variação. E aqui é o que? Aqui, equilíbrio. Só que no equilíbrio disseram que este aqui tem quanto? Tem 4. Então vamos colocar aqui o 4. Então, com este 4 que nós temos aqui, temos de encontrar a variação e encontrar o que nós temos aqui. Ora, se nós tínhamos 0 para 4, sabendo que o produto é aumento, não é o consumo. Então, de 0 para 4 variou quantas vezes aqui? Variou 4 vezes, né? Sim, isso aqui, 4 vezes. Agora, como é que vamos ter a variação aqui? De acordo com este número que nós temos aqui, muito simples. Vamos usar proporções estequiométricas, 2 com 1 que está aqui com 2 que está aqui. Então, é só fazer 4 vezes 1 de oxigênio dividir por 2. 4 vezes 1 dividir por 2, vamos ter aqui. 4 vezes 2 dividir por 2, vamos ter aqui. Estamos aqui a evitar aquela coisa de que quem quisesse ia fazer
1 mol deste está para 2 moles deste aqui. Em 2 moles temos 4. E teríamos aqui x. A mesma coisa, 4 vezes 1 dividir por 2. Dá quanto? Dá 2 aqui. E aqui temos 4 vezes 2 dividir por 2. Vai dar quanto? Vai dar 4. Então nós já sabemos que reagentes são consumidos, por isso tem sinal negativo. E o produto é formado, por isso vou manter o sinal positivo, né? Então, nos reagentes teremos 6 menos 4 vai nos dar quanto? Vai nos dar tanto 2. E aqui 5 menos 2 vai nos dar 3. Então, já temos as concentrações no equilíbrio de todas as espécies para podermos calcular a constante de equilíbrio. Agora, expressando a constante de equilíbrio em termos de concentrações é o quê? É o produto, que é a concentração de esse de trióxido mais elevado a quanto? A 2. Tem este 2 aqui. Isso aqui dividir pelo produto das concentrações, que é a concentração tanto de dióxido, mas também elevado a 2 vezes a concentração de oxigênio, não é? Assim. E o passo a seguir aqui é só colocarmos os valores. Trióxido, quanto é que temos aqui? Temos 4 elevado a 2. E este aqui, o dióxido tem 2, mas também elevado a 2 vezes o quê? Vezes 3. Isto aqui vai nos dar quanto? 16 dividir por quanto? 4 vezes 3, 12, né? 12, isto aqui. E isto aqui, se formos a realizar os cálculos, que também podem simplificar isto aqui, temos 1,33 aproximado, né? Isto aqui. Acabou. Então, é assim como deveríamos interpretar e resolver este tipo de brincadeira. Então, encontramos ali a alternativa D, ok? Então, o vídeo de hoje, basicamente, vamos terminar aqui só fazendo o comentário deste exame. Agora, se vocês forem a ver, eu digo sempre que o UP, ICISA, UEM e outras instituições, tratando-se dos mesmos temas, não há nenhuma diferença. Mas é a complexibilidade nos exercícios. Se formos analisar, por exemplo, quando vamos analisar a ICISA, vocês vão perceber que não são coisas tão complexas, mas a UEM, a UP acaba tendo esta pequena complexibilidade. Vocês o que devem fazer é estudar as coisas no verdadeiro sentido e conhecer as coisas no verdadeiro sentido, aquelas coisas essenciais. Se subscrever no canal é de extrema importância, partilhar as nossas informações para outras pessoas também terem estas maravilhas é crucial. Nos vemos no próximo vídeo.